Boker Tov, boa noite a todos. Estamos aqui hoje juntos num formato diferente, com das aulas presenciais, hoje dando lugar a uma aula virtual, uma inovação que é necessária de modo a podermos nos adaptar a todo o contexto atual que vem acontecendo mundo afora, reflexo dessa pandemia chamada coronavírus, que vem preocupando a todos, indistintamente a todos. Nesse encontro de hoje, vamos dar um tom mais de bate-papo. Esse bate-papo é para tentar compensar o que normalmente acontece nos nossos encontros, que tem diálogos, perguntas, e a gente acaba muitas vezes até saindo do tema porque alguém faz uma pergunta interessante e é sempre um link para falar de judaísmo, de sabedoria judaica, e tudo está dentro do compêndio que uma aula procura fazer, que é trazer conhecimento. Bom, mas nesse caso, vamos nesse bate-papo tentando compreender um pouco de tudo isso que está acontecendo e, ao mesmo tempo, instilar alguns conhecimentos do mundo judaico, da sabedoria judaica, ensinada pelos nossos sábios ao longo dos vários livros que sempre nos caracterizaram como sempre sendo o povo do livro. Inquestionavelmente, vivemos momentos preocupantes. Temos fé, temos esperança, mas estamos sendo acossados por uma preocupação. E eu aprendi uma vez que o sábio, de uma certa forma, ele tem medo. Não é aquele medo que congela você na inação, mas é aquele medo consciente, responsável, que vem do conhecimento de que o mal existe. Então você tem que se acautelar. Tanto que nós somos proibidos de fazer esportes radicais, porque a vida está em primeiro lugar. Nós não podemos arriscar nossa vida. A vida não é nossa. Nós não temos o direito de arriscá-la. Bem, esses momentos pedem um comportamento adequado. Se formos olhar na história, todos os momentos que trouxeram desafios também trouxeram descobertas, também trouxeram novos produtos, novas tecnologias, novos comportamentos e também evocaram milagres e trouxeram milagres. Houve em vários momentos em que o nosso povo esteve acossado por problemas, houve o que a gente chama de um despertar de baixo. Houve uma ação, e essa ação trouxe milagres. Havia um sábio, aluno do conhecido Rabi Shimon Bar Yochai, que era caracterizado por ver o bom no ruim, ver o lado bom das coisas. Sem dúvida, é angustiante o que hoje se sucede. Não vamos tapar o sol com a peneira. Entretanto, as pessoas estão desacelerando, já perceberam? Estão tendo que ficar mais em casa, estão tendo que se preocupar com o próximo, as pessoas estão sendo forçadas a redescobrir seus lares, a redescobrir sua família além do celular, voltarem a se preocupar realmente com o outro, de você não contrair nada do outro, mas também não passar problema para o outro, a ter uma coisa importante chamada responsabilidade coletiva. É uma parada. Nós estamos vivendo uma parada, uma interrupção. Algo que por outra razão, em tempos atrás, por outra razão, nos foi semelhantemente ordenado. Nos foi ordenado ao Yehudi, que é o Shabat, que é outra forma de parada. Mas uma parada vinda de uma mitzvah, que é uma ordem que nós recebemos, uma ordem para cumprir, mas em que você tira o deleite, em que você tira o Oneg Shabbat, o Shvut, bem diferente da parada que nós estamos tendo que fazer hoje, que é forçada. Mas há uma semelhança. É uma parada que, por outro lado, o homem também, diante de uma impotência pessoal, tá? Todos nós estamos estarrecidos diante de um mal que nós não temos a chave para abrir o resultado.
Nós estamos realmente impotentes, pessoalmente e tecnologicamente. E esse homem, então, perde sua arrogância. Alguns ainda não, mas a maioria saem do estado de catarse, de onipotência, que antes parecia que todos nós sentíamos que tínhamos e que estávamos. E em grupo, esse homem se volta, e muitas das vezes, e vemos espalhados em vários vídeos, o homem se volta a Deus, o homem se volta à fé, depositando novamente suas esperanças no Criador. Devemos ter fé, emuná, devemos rezar, tefilá, mas também devemos agir. Agir porque por nós e também pelos outros. E é isso que tem acontecido. Quem não identifica nesse contexto tudo isso acontecendo? E tudo isso nós podemos dizer, de uma certa forma, para nós, muito bem claro, para outros, outras palavras substituem o que eu vou falar agora, mas tudo isso está levando a Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. E a gente aprende que este é o tripé que sustenta o mundo. As pessoas procuram a sua sabedoria espiritual. As pessoas procuram fazer o seu trabalho espiritual. As pessoas procuram pensar no outro. Fazer caridade, no sentido em que você se preocupa e se isola por si, mas também pensando no outro. Há pessoas que estão preocupadas com idosos que não podem comprar alimento e tem gente comprando alimento, batendo na porta e entregando. Outros exemplos estamos vendo por aí, mas de uma certa forma, para nós clara, nessas palavras, para outros encoberta, o mundo está novamente tendo Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. Tudo trazido por esse momento. Estou tentando ver o lado bom no ruim. E tudo isso estava, para muitos, Yehudim e não Yehudim, encobertos pela poeira do esquecimento. Vejam, nessa busca mais intensa por Deus, devotos e sacerdotes de outros credos se voltam às origens. E somos impactados ouvindo, por exemplo, eu fiquei, quando eu recebi o vídeo, o Papa Francisco, líder de um outro grupo, exortar o Shabat, dizendo para que o Shabat foi feito, mas interessante, quem deveria cumpri-lo. Nós ouvimos isso de uma pessoa fora do judaísmo. Pensem nisso. Vemos e ouvi num culto pentecostal o pastor deles, não sei se o nome bem é esse, tá? Cantando junto com o conjunto, em alto e bom tom, e num bonito hebraico, uma melodia que falava o tempo todo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. As pessoas voltam à origem, as pessoas vão procurar o elo perdido, e as pessoas encontram o Yehudi. E encontram, através do Yehudi, outra nuance de ver o Criador. E nós estamos cumprindo nossa missão? Nós, como Yehudim, nos emocionamos vendo nossos irmãos em Eretz Israel intensificando o Shabat, estando todos juntos, rezando das varandas, porque o minyan já está proibido para evitar contágio. E nós vemos de uma varanda um Hazam com alto-falante, entoando os cânticos, entoando a tefilá, fazendo o serviço de avodá, e nas outras varandas as pessoas acompanhando. O que resta se a tecnologia não resolve, se a medicina ainda não resolve? Mas é o que sempre deveria existir. A tecnologia, a medicina e, para e passo, a fé no Criador. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo que desce para esse mundo, através de tecnologias, são descobertas pelo homem, mas porque o homem vai buscar.
O homem vai buscar e algo se acende na cabeça dele. De onde vem essa inteligência? Que fonte é essa? A gente se esqueceu? Bom, aprendi que só há duas formas de evoluirmos: elevação de nível de consciência, ou quando isso não ocorre, nós passamos por dor e sofrimento. E essa dor e sofrimento também nos leva a um despertar. Nós não queremos isso. Queremos elevação de nível de consciência. Não quero, em hipótese alguma, ser determinístico. Quem sou eu para dizer a razão das coisas? Quem sou eu para achar que identifico a relação de nexo causal entre causa e efeito? Não. A gente apenas observa os fatos, tenta tirar dele conhecimentos e tenta, dentro da sabedoria, dentro do estudo, fazer correlações. Entender, identificar nos fatos atuais situações já ensinadas anteriormente, já colocadas na Torá, já dita pelos profetas, já falada pelos filósofos, e nós estamos agora vendo tudo isso novamente. Não precisamos tentar adivinhar nada. As coisas acontecem pelo movimento dos homens, que se movimentam e trazem contextos, sejam eles comerciais, tecnológicos, políticos, bélicos, altruísticos, idealistas, egoísticos, gananciosos, genocidas. Nós vemos o movimento dos homens. Não precisa ir no etéreo para tentar verificar o que está acontecendo. Nós vemos no material, no dia a dia. Mas todos são frutos de uma kavaná. Todos os atos vêm de uma intenção. Leviana ou não, há uma intenção ali por trás. E, novamente, me lembro dos nossos sábios. A kavaná constrói e destrói mundos. Conforme eu falei, vamos conversar sobre tudo isso que está acontecendo hoje, mas vamos tentar identificar tudo aquilo que a nossa sabedoria já trouxe há milênios, tentando nos dar uma vacina que hoje está tentando ser descoberto, e prezo a Deus que seja. Mas nós poderíamos ter nos antecipado com outro tipo de vacina comportamental. Nossas ações despertam consequências, despertam forças e julgamentos. E aí, toda uma grande ordem cósmica universal vibra em compasso ao que fazemos. Nós temos um descompasso comportamental, mas esse descompasso também traz um descompasso na nossa qualidade de vida. O objetivo do universo é a evolução. Estamos aqui para evoluir. Deus nos fez para provar sua bondade. E nós devemos ser gratos, agindo conforme o Criador. E agir conforme o Criador, ser como o Criador, é fazer o bem sem esperar retorno. Porque, uma definição simples, o Criador é uma força infinita de compartilhar o bem. Simples, tem várias definições. É o Criador de todas as coisas, mas ele é sempre bom. O objetivo do universo, então, é a evolução. E nós somos co-criadores. Mas quando essa cocriação se desalinha do projeto divino, essa grande ordem cósmica precisa puxar um freio. Essa grande ordem cósmica puxou um freio. E essa ordem apenas se manifesta conforme as características desse mundo. Não precisa novamente procurar nada etéreo. As causas são físicas. Nós agimos assim, mas nós despertamos energias. Da mesma forma, ela se manifesta em coisas físicas também. Sejam elas biológicas, sejam elas atmosféricas, sejam elas selvagens. Poderíamos falar muito mais, mas nós só estamos batendo um papo. Mas o objetivo é dizer que tudo isso, mesmo que seja arriscado falar em causas, é possível ver consequências e depreender aprendizado.
ao invés de perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo no mundo, vamos nos perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Onde eu tenho relação nisso? Por que eu estou nesse filme? Por que eu estou nessa época? O que eu já fiz? O que eu não fiz? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? O universo tem um projeto. O universo tem um projeto. Essa grande ordem cósmica universal, uma forma modernosa de se falar em Deus. Nossos sábios já ensinam que antes do mundo ser criado, o Criador olhou na Torá. Esse é o projeto do universo. É a grande planta de arquitetura. O Criador olhou na Torá. E eu falei, o universo tem um projeto. O mundo tem um compasso. São 613 mitzvot para os Yehudim. São as 7 leis de Noah, as 7 leis de Noé para os Bnei Noah, os não-judeus, chamados também de Goim, e não tem nada de depreciativo. Goi é nação, então Goim, pessoas de outras nações, e todos nós, Yehudim e não Yehudim, podemos conquistar o Olam Rabá. Basta que cumpramos a nossa missão. Eles cumprem a missão com 7 leis, nós cumprimos com 613. Estamos cumprindo a nossa? Essas leis, sejam elas 613, sejam elas 7, mas nós, como judeus, ao fazermos as 613, todas elas apontam para um centro. Ve'ahavta lereha kamocha. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Não é o que estamos tendo que fazer hoje? Não é o que estamos dependendo que os outros façam para que nós possamos estar bem? Novamente, estamos batendo um papo, estamos lembrando da nossa sabedoria. Como judeus, devemos buscar essa postura. E como luz dos povos, devemos buscar Ahavat Hinam. Devemos ter Ahavat Israel, óbvio. Devemos lembrar, Kol Israelim Arelim Zelazé. Cada judeu se apoia no outro. Mas devemos ter também Ahavat Hinam. Lembrar de todos, incondicionalmente. E é o que hoje o mundo está fazendo. Seja o país que for, seja a religião que a pessoa tiver, seja a inclinação espiritual que a pessoa tiver, todos estão preocupados consigo, mas há muitos que vão além de si próprio. Então nós temos que ajudar o mundo a ser melhor. Eu aprendi também com meus professores que o mundo é feito de pessoas e o mundo só muda se as pessoas mudarem. Mantendo nossas leis e mantendo nossa identidade de Yehudim, nós devemos ajudar o mundo todo a ser melhor. Estamos tristes, temos tristes lembranças de que esse mesmo mundo já nos fez sofrer, mas não podemos nos congelar no passado. Temos sempre que nos renovarmos, temos sempre que acreditar que dias melhores virão e também nos perguntar, será que muita coisa que já aconteceu não teve uma contrapartida por trás que nasceu na minha própria desobediência? Não precisamos tocar muito nisso, isso é razão para muitas e muitas outras aulas. Mas nós tivemos, que sofrimento tivemos? Rápido, não é bom lembrar de sofrimento em meio a tanto sofrimento. Mas vamos lá, tivemos diáspora forçada, tivemos cruzadas, tivemos inquisição, tivemos pogrom, tivemos holocausto, antissemitismo de formas tais e que hoje, não, ninguém é antissemita, são antisionistas, balela e antissemitismo. Mas também lembramos que já houve um Schindler, já houve uma Aracide Carvalho, esposa de Guimarães Rosa, que ajudou muito o judeu a entrar no Brasil. Já houve um Gino Bartelli, um ciclista, que depois de ganhar, se não me engano, o circuito da França,
Na Itália também, a milha, não sei bem o nome que se dava àquela corrida de bicicleta, ele escondia no cilindro de sua bicicleta passaportes e uma série de documentos para ajudar judeus a se salvarem. Tivemos Helena Sandler, muito conhecida por vários posts que chegaram por e-mails. O próprio Karol Wojtyła, ex-papa, né, João Paulo II, que teve uma experiência super interessante e salvou a vida do Rabino Israel Lau. Isso tem um texto falando sobre isso. Nicholas Winton, um senhor que aos 29 anos de idade salvou 669 crianças. E houve um vídeo super emocionante há pouco tempo. Ele, aos 98 anos, muitas dessas crianças, já adultos, vieram a prestar homenagem a ele. Então, tivemos também quem colocasse a mão na nossa cabeça. Tivemos também a caravana de incenso que recolheu Yosef. Ele estava num poço, foi vendido como escravo, mas havia um beijo de Deus ali. Ele poderia ter ido em outro tipo de caravana para o Egito. Então, sempre teve a mão de Deus, independente dos males. Então, nós também devemos pensar nos outros, porque já houve outros que pensaram na gente. Isso é Ahavat Hinam, Ahavat Israel, e sempre se lembrar, Kol Israelim Arelim Zelazé. Mas temos que sair também da nossa bolha. Isso é importante. Temos que cumprir nossa missão como luz dos povos, tendo Vehavtaler Hakamorra e seguindo a nossa missão, que é cumprir as mitzvot. Não existe povo melhor nem povo pior. Cada povo tem a sua missão. Agora, existem indivíduos que não andam conforme a lei do universo de evolução. Então, vamos cumprir nossa missão. Vamos cumprir mitzvot para enfrentar esse novo desafio. Vamos seguir as instruções do governo, do Ministério da Saúde, óbvio, mas vamos fazer chuvá, sedaká e tefilá. Não é isso que a gente faz em Yom Kippur? Não é isso que a gente faz antes de Rosh Hashanah? Nós estamos num julgamento. Tudo o que acontece tem uma razão por trás. É um julgamento que está acontecendo. Então vamos também nos comportar como precisamos nos comportar como Yehudim. Os médicos são shlichim. Nós temos que ir aos médicos, temos que confiar nos médicos. Nós estamos no mundo físico, mas esse mundo físico é alimentado por uma fonte espiritual. Vamos unir os mundos. Os médicos, como shlichim, são representantes de Hashem. E os sábios nos ensinam que não só devemos procurar um médico, mas, se pudermos, devemos procurar o melhor médico. Mas vamos também procurar o médico dos médicos. De acordo com a Kabbalah, vivemos no Olam Asiá, que é uma dimensão, é um mundo, um nível de mundo. A dimensão correspondente à ação, lasot, fazer. Vamos agir, mas vamos agir andando no caminho do Criador. Vamos fazer quarentena, vamos fazer asepsia, mas vamos também tratar bem os outros. Vamos também não ceder à corrupção. Vamos também não mentir. Vamos também não roubar. Vamos também não trair. Vamos fazer tudo o que está escrito, que nos coloca nos caminhos do Criador. E, novamente, eu me lembro de um ensinamento. No Guia dos Perplexos, Maimônides nos lembra que nós só podemos conhecer o Criador andando nos seus caminhos. Você me conhecerás pelos meus caminhos. E aí a gente pode conhecer e se aproximar do Criador. E que proximidade é essa? É uma proximidade em metros? Não. Ela não é uma proximidade física. Ela é uma proximidade espiritual. Conforme a gente age de acordo, a gente se torna parecido.
Ao nos tornarmos parecidos, nós estamos mais perto e Ele está mais perto. E quando colocamos o tefilim, qual é o terceiro passuque que a gente fala? Verastir li bemuná veyadat et Hashem. Ou seja, se nós tivermos emuná, se nós tivermos fé, a gente vai conhecer o Criador. Mas conhecer por emuná significa conhecer por fidelidade. Eu pergunto, fidelidade é uma estrada de mão única? Não. Fidelidade é uma estrada de mão dupla. Você é fiel, você é correspondido. Vamos ter emuná e vamos exercer a emuná. Lembrando que muitos posts vêm nos lembrar que podemos, além de sermos cuidadosos, temos também uma série de, vamos falar outra palavra modernosa, mas muito ilustrativa, ferramentas. Vamos usar todas as ferramentas que o judaísmo, a Torá, a Cabalá, em todos os níveis do Pardeis, vem nos ensinar. Sejam eles simples, sejam eles com dicas, sejam eles através do estudo e investigação do Talmud, Guemará, seja ele pelo nível do Sod, pelo nível místico. Tem de tudo para nós nos apegarmos ao Criador e ajudarmos a esse mundo a ser melhor, cumprindo o nosso tikkun. E a palavra tikkun está escrito tikkun olam, é o tikkun do mundo. Quando você age aqui bem de um jeito, você está transferindo para o mundo essa benignidade. Não tenhamos dúvida nisso, o mundo é holístico. Bom, nós temos muitos salmos que são indicados nesse momento. Todo salmo é lícito, porque todo salmo é um louvor ao Criador. E louvar o Criador já é muito bom. Mas alguns falam de situações propícias a esse momento. Então nós temos hoje vistos muitos sábios, muitos rabinos, muitas pessoas indicarem Salmo 23, Salmo 27, Salmo 70, Salmo 91, 120, 121, 130, entre outros. Mas estes especificamente falam de situações de angústia, de salvamento, de fé no sentido de você ter algum problema. Nós podemos ler o Korban HaKetoret, que eleva para os mundos superiores nossas tefilot. Poderíamos falar mais sobre isso, estou falando de forma simplista, apenas para citar algumas ferramentas, algumas tefilot, algumas declarações. E falando em declaração, temos o Shema Israel. O que fala o Shema Israel, gente? E a gente aprende que o Shema Israel tem 248 palavras, que trazem energia de saúde e cura para as 248 partes do nosso corpo e da nossa alma. Olha que coisa fantástica, e muitas vezes a gente abre mão disso. Você lê o Shema Israel em poucos minutos. O Shema Israel é uma declaração, não é bem uma tefilá, é uma declaração, mas é uma conexão. E você se junta ao Criador ao você ler o Shema Israel. Ele diz causas e consequências. Ele fala que nós devemos falar nos nossos caminhos, junto com os nossos filhos, na nossa mesa. Devemos sempre falar as palavras da Torá. Também a Amidá. A Amidá fala de cura, gente. A Amidá pede inteligência, discernimento, pede paz. Sim shalom toval vraha haim hen vahesed verahamim alein vel kol Israel amecha. Por que vamos abrir mão dessas palavras? Elas, além de serem intelectualmente inteligentes, elas são espirituais, elas trazem combinações cabalísticas, elas trazem o som do Aleph Bet. Vamos usar isso nesse momento. Vamos perder a arrogância. Hoje, os cientistas mais inteligentes falam: cuidado para você não estudar muita física quântica, porque corre o risco de você se tornar religioso. Porque muitas das coisas que estão na nossa sabedoria, hoje, a física, a medicina, a química, estão encontrando. Sabe por que a Torá é eterna? A Torá é eterna não é porque ela fala especificamente
de palavras que hoje existem na tecnologia, porque naquele tempo não tinha, e aí as pessoas não iriam entender. Ela é eterna porque ela fala de palavras que em qualquer época você vai conseguir entender. E ela fala das necessidades humanas, que são sempre eternas. Porque enquanto o homem for um ser humano, enquanto nós não formos robôs, ou enquanto não nos comportarmos como animais. Nada contra os animais. Nós aprendemos que o mundo já foi salvo graças aos animais. Mas eles têm uma missão e nós temos outra. Então nós temos que nos comportar de acordo com a nossa missão. Bom, Refaenu Hashem Venerafé. Também está na Midá. Pedimos cura. Tudo isso que está acontecendo, damos eletová. Isso também é para o bem. Desde o início falamos, havia um sábio que procurava ver o bom no ruim. E os sinais do anúncio da vinda do Mashiach, de acordo com muitos outros sábios, antigos e modernos, tá? Já estão aí, nos mostrando que o Mashiach está batendo na porta. Conforme dito há 800 anos pelo Baal Hatorim, que já dizia que as pessoas estariam em casa. Eu poderia citar o texto, mas a aula ficaria grande. Isso é apenas para citar uma série de conhecimentos que todo o problema de hoje evoca e que a gente deve utilizar porque não é apenas coincidência. Uma coisa é coincidência se ela ocorre isolada, mas quando várias coincidências ocorrem juntas, será que é uma coincidência ou nós é que somos teimosos? Será que quando nós estivermos numa situação drástica, a gente vai rezar por uma coincidência? Não, a gente vai rezar para que sejamos atendidos. Então, tudo está aí para que nós possamos ser atendidos. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que há bem pouco tempo nós acabamos de comemorar Purim, onde também o mal com intenções exterminadoras se abateu sobre os Yehudim, que viviam na Pérsia e em suas províncias. Na realidade, a Pérsia naquele tempo dominava o mundo conhecido. Então, o mundo inteiro nós tivemos que enfrentar de uma certa forma. Mas de uma hora para outra tudo mudou. E a gente espera que tudo mude também nesse momento. Que nós criamos o Itaruta Deletata, um despertar de baixo, para que nós possamos então merecer o Itaruta Delelá, um despertar de cima, mas que nós conquistaremos. Vamos aprender, conforme Purim, que antes da doença o Criador já tinha feito o remédio. Vamos descobrir, literal e metaforicamente, através da nossa união e através do nosso retorno à Torá, esse remédio. Vamos focar na solução e não no problema. Boa noite a todos. Shabbat Shalom.